Como vocês podem ver pelo nosso plano de ensino, uma das atividades avaliativas desse componente é a realização de fichas de leitura. Ao longo do semestre, vocês vão ter de realizar 3 fichas de leitura, uma da obra Preconceito Linguístico, de Marcos Banho, mais especificamente da parte 1, Mitologias do Preconceito Linguístico, e nos módulos 4 e 5, vocês vão realizar a ficha de leitura de alguns capítulos do curso de Linguística Geral. Esse vídeo aqui é uma demonstração de como realizar uma boa ficha de leitura, na qual eu vou iniciar a realização da minha ficha de leitura do artigo científico intitulado Comunicação Animal e Linguagem Humana, de Émile Benveniste, que está disponível para vocês na pasta Leituras Obrigatórias dentro do módulo 1, certo? Antes de realizar essa demonstração da ficha de leitura, é importante que vocês observem que esse artigo é um artigo científico. Vocês encontram ali no PDF a digitalização de um livro que é meu, portanto as marcações que vocês encontram ali são minhas, fui eu que fiz. E vocês podem ver na página 60 que esse artigo é publicado pela primeira vez em 1952. Ou seja, trata-se de uma reflexão já de bastante tempo e que posteriormente foi publicada por Émile Benveniste neste livro, Problemas de Linguística Geral 1. Esse livro é uma coletânea de artigos científicos que esse linguista publica ao longo da sua vida. Bom, vamos passar então à ficha de leitura propriamente dita. Um detalhe extremamente importante para que a gente possa fazer uma boa ficha de leitura é se dar conta de que nós vamos realizar uma leitura científica, ou seja, é uma atividade que exige bastante atenção e dedicação, portanto é extremamente importante que a gente reserve um tempo específico para realizar essa tarefa, sem fazer ela junto com outras, certo? Então, é interessante que vocês tenham o material para fazer as anotações de vocês e o texto. Eu, no caso aqui, vou usar o livro e a minha ficha de leitura, conforme o modelo que está disponível lá na parte geral do nosso componente. Tem um modelo de ficha de leitura, certo? A versão que vocês encontram lá tem dicas dentro de cada uma dessas caixas, certo? Eu estou usando aqui uma versão em branco para realizar com vocês o início dessa atividade. Eu vou separar aqui o meu texto e a primeira coisa que eu faço para fazer uma ficha de leitura é a seguinte: nós temos que saber o tamanho do texto que a gente vai fazer a ficha. Portanto, nós temos que dar uma olhadinha, e este aqui é um texto não muito longo, da página 60 a 67, são 7 páginas, ou seja, eu consigo ter uma ideia de que eu realizo essa tarefa em torno de 2 horas, certo? Não é interessante também pensar que a gente vai fazer a ficha de leitura toda ela de uma vez só. É uma atividade que exige muita atenção, então a gente talvez faça, por exemplo, uma ficha de leitura em 2 partes. Eu vou fichar do parágrafo 1, 2, 3, 4, o 5, o 6 e o 7, e depois eu paro e em outro momento eu volto para fazer o fichamento do parágrafo 8, 9, 10, 11, 12, certo? Esse tipo de organização também é extremamente importante para que a gente possa fazer um estudo adequado, ou seja, é um tempo que a gente vai dedicar para fazer a leitura do texto, e é interessante que durante esse tempo a gente consiga extrair o maior número de informações possíveis, tá? Bom, primeiro item que aparece no nosso modelo de ficha de leitura é a identificação do texto analisado. Bom, eu vou fazer aqui então a referência, tal como aparece também nas dicas de vocês. Então, eu começo com o sobrenome do autor, sempre em maiúsculo. E eu posso colocar o nome dele por completo e um ponto. E aí, o título do texto, que é Comunicação Animal e Linguagem Humana. O título da obra a gente coloca em sublinhado quando está fazendo à mão. Se a gente está fazendo ela
digitada no computador, eu posso colocar o título em itálico, certo? Depois do ponto, eu vou colocar, então, a referência da obra. Vejam que esse é um capítulo que está dentro de um livro, portanto, eu vou colocar em... O nome do autor é o mesmo. Quando o nome do autor é o mesmo, eu posso simplesmente fazer uma linha e botar um ponto. E agora eu vou colocar o título do livro, que é Problemas de Linguística Geral. Geral 1. Quinta edição, ponto. E eu vou procurar na minha ficha catalográfica a cidade, a editora e o ano. Então aqui fica Campinas, dois pontos, Pontes, editora, vírgula, 2005. Esse é o ano, certo? Informações sobre o autor. Bem, essa é uma parte da ficha que a gente costuma fazer uma pequena pesquisa para colocar esses dados. Então eu sei que Emile Benveniste é linguista. Isso é extremamente importante porque ao longo do curso vocês vão estar lendo textos de pedagogos, cientistas, antropólogos, filósofos. E isso é importante a gente saber desde que disciplina o autor se localiza, certo? Emile Benveniste nasce em 1902 e falece em 1976, certo? Por que é importante saber isso? É importante a gente conseguir localizar em que período histórico esse autor se insere, certo? Então, Emile Benveniste vai ser um autor do início do século XX que vai falecer no final do século XX, ou seja, ele não vai estar falando sobre problemas que aconteceram depois desta data, certo? É importante que a gente consiga se localizar com relação a isso. Emile Benveniste escreve todos os seus textos em francês, apesar dele ter nascido na Síria, certo? Isso é um dado biográfico que é interessante a gente saber ao longo das nossas leituras, certo? Então ele vai produzir os seus textos em francês. Das suas obras principais, aqui no Brasil, nós encontramos duas obras que são bastante lidas e divulgadas, que são Os Problemas de Linguística Geral que nós temos o volume 1 e o volume 2, certo? E ele tem uma outra obra bastante importante, que é o Vocabulário das Instituições Indo-Europeias, certo? Esses dados aqui, a gente consegue coletar eles, buscando isso em enciclopédias de linguística, etc e tal. E também, ao longo das nossas leituras, vocês vão ver que a gente consegue acumular informações sobre quem são esses autores, certo? Tese central do texto. Esse item, tese central do texto e estrutura geral do texto, ou melhor, esses dois itens, nós não temos condições de identificá-los no início, certo? Então, a tese central do texto é algo que eu vou identificar somente no final da minha leitura. Ou seja, em resumo, qual é a proposta que o autor está defendendo, certo? Essa anotação da tese central tem que ser feita com poucas palavras. Ou seja, em poucas palavras, depois de eu realizar toda a leitura, eu vou conseguir colocar aqui, bom, neste texto, Emile Benveniste defende que... E aí eu completo, certo? A identificação da tese do texto é essencial para que a gente possa depois referir essa obra. A estrutura geral do texto. Bem,
vocês veem que esse texto não tem subdivisões, não tem figuras, não tem mapas, não tem esquemas. Ou seja, ele é um texto escrito de uma maneira corrida. São 12 parágrafos, certo? Então, eu não tenho uma macroestrutura para apresentar. Depois que eu fizer a leitura, eu vou conseguir identificar as partes do texto. Como eu já conheço o texto, eu vou colocar aqui para vocês mais ou menos janelas que a gente consegue depois completar, certo? Quando a gente faz o esquema da estrutura geral do texto, é interessante que a gente consiga usar várias formas geométricas, é interessante que a gente use esquemas, cores, tá? Sinais gráficos, para colocar como que o texto se organiza. Bom, esse texto vai partir de uma descoberta. De uma descoberta científica que é a dança das abelhas. Ou seja, em 52, antes de 52, é publicado com bastante comoção a descoberta da dança das abelhas. Ou seja, que ao descobrir o foco de nutriente, uma abelha realiza para outra abelha uma dança através da qual é transmitida uma informação, certo? Então, quando se descobre que as abelhas realizam essa dança, surge a pergunta: as abelhas têm linguagem? Essa é a pergunta que está sendo feita. O biólogo von Fricht, SCH, vai afirmar que sim, as abelhas têm linguagem. Emile Benveniste, que é linguista, vai dizer não. Vocês podem até dizer que as abelhas têm um sistema de comunicação, mas elas não têm linguagem, certo? Portanto, o texto vai tentar provar que as abelhas não têm linguagem. Elas têm um sistema de comunicação, ok? Então, ao longo dos parágrafos, Benveniste vai comparar aquilo que é observado entre as abelhas e aquilo que é observado entre os humanos, certo? Então, a partir de agora, nós vamos ir identificando quais são os itens, quais são os elementos que fazem parte da comunicação das abelhas e o que está presente na linguagem humana. Então, aqui nós temos um ato de comunicação e aqui nós temos um comportamento que a gente vai chamar de linguagem. Bom, vejam, fazer a estrutura do texto, ou seja, o esquema geral do texto, é algo que nós conseguimos fazer somente depois da leitura do texto. Eu estou fazendo de antemão porque eu já conheço o conteúdo do texto, certo? Aplicada ao mundo animal, a noção de linguagem só tem crédito por um abuso de termos. Vejam que essa frase é bastante interessante. Benveniste abre o texto colocando: usar a noção de linguagem ao mundo animal é um abuso de termos. Ou seja, é usar um termo de maneira abusada, de maneira equivocada. Portanto, desde a primeira linha, ele está propondo que falar em linguagem no mundo dos animais é um equívoco, é um abuso de termos. Vamos seguir o texto. Sabemos que foi impossível, até aqui, estabelecer que os animais disponham, mesmo sob uma forma rudimentar, de um modo de expressão que tem os caracteres e funções da linguagem humana. Ou seja, até o momento, ninguém havia dito que entre os animais é possível identificar algo que tenha as características, os caracteres, e que cumpra com as funções que a linguagem humana tem. Seguimos. Falharam
todas as observações sérias praticadas sobre as comunidades animais. Todas as tentativas postas em prática mediante técnicas variadas para provocar ou controlar uma forma qualquer de linguagem que se semelhasse à dos homens. Ou seja, até o momento, todas as tentativas de observar linguagem entre os animais falharam. Não parece que os animais que emitem gritos variados manifestem, no momento dessas emissões vocais, comportamentos dos quais possamos inferir que se transmitem mensagens faladas. Ou seja, segundo Banfinist, os animais que estão gritando, tipo um macaco, um cachorro, não estão transmitindo mensagens faladas. Vejam que faladas está entre aspas. As condições fundamentais de uma comunicação propriamente linguística parecem faltar no mundo dos animais, mesmo superiores. Ou seja, aquilo que é necessário para dizer que existe uma linguagem, uma comunicação linguística, não se encontra nos animais, está faltando, mesmo nos animais superiores, ou seja, mesmo nos primatas, nos chimpanzés, nos gorilas, isso não se manifesta. Vamos seguir adiante. A questão apresenta-se de forma diferente para as abelhas. Vejam, para os outros animais estava completamente garantido que não existia linguagem. Mas entre as abelhas surge algo diferente. Então, a questão apresenta-se de forma diferente para as abelhas. Ou, pelo menos, devemos encarar o fato de que possa vir a apresentar-se. Tudo leva a crer, e o fato se observa há muito tempo, que as abelhas têm um modo de comunicar-se. Ou seja, estamos acreditando que as abelhas se comunicam. A organização prodigiosa de suas colônias, as suas atividades diferenciadas e coordenadas, a sua capacidade de reagir coletivamente diante de situações imprevistas fazem supor que têm aptidões para trocar verdadeiras mensagens. Ou seja, se a gente observa que as abelhas têm uma organização da colônia, elas sabem tomar decisões coletivas, enfim, a gente suspeita que elas entre si trocam mensagens. Seguindo, a atenção dos observadores dirigiu-se particularmente para a maneira pela qual as abelhas são avisadas quando uma dentre elas descobre uma fonte de alimento. Seguindo, uma abelha operária colhedora, encontrando, por exemplo, durante o voo, uma solução açucarada por meio do qual cai numa armadilha, imediatamente se alimenta. Enquanto se alimenta, o experimentador cuida em marcá-la. A abelha volta depois da sua colmeia. Alguns instantes mais tarde, vê-se chegar ao mesmo lugar um grupo de abelhas, entre as quais não se encontra abelha marcada, e que vêm todas da mesma colmeia. Ou seja, vamos imaginar a situação. Tem uma abelha que encontra uma solução açucarada, um copinho com açúcar, água e açúcar. Quando ela vai nessa armadilha, o experimentador, o cientista, vai lá e pinta ela. A abelha volta para sua colmeia. Um pouco depois, um grupo de abelhas da mesma colmeia comparece nesse mesmo lugar onde tem a solução açucarada. E a abelha primeira não foi lá. Portanto, a gente supõe que a abelha primeira foi lá e avisou as outras abelhas. Esta deve haver prevenido as companheiras, ou seja, deve ter mandado uma mensagem. É realmente necessário que estas hajam sido informadas com precisão, ou seja, elas com certeza trocaram informações, pois chegaram sem guia ao local, que se encontra frequentemente a grande distância da colmeia e sempre fora da sua vista. Não há erro nem hesitação na localização. Se a primeira escolheu uma flor entre outras que poderiam igualmente atraí-la, as abelhas que vêm após a sua volta se atirarão a essa e abandonarão as outras. Aparentemente, a abelha exploradora indicou às companheiras o lugar de onde veio. Mas de que modo? Fica a pergunta. Ou seja, os cientistas identificaram que há sim uma comunicação. Mas como que ela acontece? Vamos parar por aqui a leitura e fazer então o fichamento desses dois parágrafos. Como eu faria o fichamento desses dois parágrafos, certo? Primeira coisa que é importante tomar atenção é que nessa ficha eu tenho que conseguir voltar para o texto. Portanto, eu tenho que fazer anotação de que página eu estou. Então, aqui começa na página 60, certo? Quando eu faço a leitura do parágrafo, eu
tomo nota de uma ou duas ou três palavras-chave, certo? Então, aqui eu colocaria, por exemplo, aplicado ao mundo animal, a lição de linguagem só tem crédito por um abuso de termos. Então, eu colocaria simplesmente linguagem animal, abuso de termos, mensagem falada. E vejam que falada está entre aspas. Aqui eu tentaria resumir o que foi colocado nesse parágrafo. Ou seja, o termo linguagem não se aplica aos animais. E resumo o que está colocado. Por que não se aplica aos animais? Bom, até o momento, as observações do comportamento animal não provam a troca de mensagens faladas. Certo? No segundo parágrafo, Benveniste coloca: sim, não foi identificado entre os animais, mas surge uma questão. Então, aqui já é página 60 e 61. As abelhas parecem provar o contrário. Certo? Então, fazendo um experimento, se comprova o quê? Que a abelha que descobre um foco de açúcar transmite informações para as outras abelhas da colmeia. Opa, colmeia. Como isso ocorre? Fica a pergunta, que vai ser respondida no restante da nossa ficha. Aqui eu selecionaria outras palavras-chave. Abelha, foco de açúcar, e sei lá, comunica as companheiras. E aí eu daria continuidade à nossa ficha. Vocês vão encontrar a minha ficha completa, digitalizada, para poder ter uma ideia de como fazer uma ficha de leitura. Inicialmente, fazer uma ficha de leitura pode parecer uma atividade extremamente cansativa, mas na realidade é a melhor forma de aproveitar a leitura de um texto. Se vocês fizerem a leitura de um texto científico sem tomar notas, provavelmente em 2 dias vocês já esqueceram o conteúdo total do texto. Fazer uma ficha de leitura
é um exercício de análise. Ou seja, nós lemos o parágrafo e vamos pensando a cada frase como que a gente pode engatar uma frase na outra de modo a construir uma progressão argumentativa. A ficha de leitura é uma anotação pessoal, ou seja, cada um de nós vai desenvolver uma técnica de fazer ficha de leitura. Tem pessoas que vão preferir fazer uma ficha de leitura extremamente abreviada e outros vão fazer uma ficha de leitura extremamente detalhada. Isso são decisões pessoais, mas uma boa ficha de leitura tem que ser capaz de identificar qual é a tese principal do texto, certo? E não apenas identificar qual é a tese, mas quais são os argumentos que o autor lança para sustentar aquela tese. Vocês vão ver que Emile Benveniste afirma o tempo todo que as abelhas não têm linguagem, elas têm comunicação. E para fazer isso, ele vai usar uma série de argumentos. A ficha de leitura é extremamente importante pelo seguinte: nós vamos fazer a leitura de um conteúdo científico complexo, são várias palavras novas que vocês vão estar manipulando, e é esse treino com a leitura que vai permitir um letramento científico. As fichas de leitura que vocês realizam devem ser então digitalizadas e enviadas depois através do recurso da tarefa. E as fichas de leitura que vocês realizarem do texto Preconceito Linguístico, do Marcos Banho, parte 1 do livro, e do curso de Linguística Geral, vocês poderão imprimi-los e utilizá-los durante a prova presencial de vocês. Somente este material. É extremamente importante que vocês façam essas anotações com as palavras de vocês. Vejam que durante a ficha de leitura eu não copio o texto do autor. Eu tento anotar o que está aqui no texto com as minhas palavras. Se eu precisar usar esquemas, eu uso esquemas. Mas a ideia é não copiar o texto. Ao longo do semestre, vocês vão ver que vocês vão desenvolvendo uma prática e conseguem fazer isso com maior facilidade, certo? Além disso, é importante que vocês guardem as fichas de leitura de vocês, não apenas durante o semestre, mas ao longo do curso. Se vocês puderem, montem uma pasta na qual vocês guardam as fichas de leitura, porque através delas vocês conseguem retomar o texto e ver diretamente: eu preciso buscar esse texto e uma citação que está na página 13. E aí então vocês conseguem localizar esses textos com maior facilidade. Além disso, do meu ponto de vista, esse é a melhor forma de estudar uma teoria científica, ou seja, nós não temos como não temos como simplificar as teorias, elas são complexas e a gente não tem como reduzir elas exigem que nós, estudiosos, gastemos um certo tempo para compreender todo o argumento que um autor está propondo. Então, a melhor forma de fazer isso é, de fato, sentar com o texto e conversar com o texto. Então, a gente vai lendo e vai tomando notas. Extremamente importante, usem todas as cores que vocês puderem para fazer uma ficha de leitura, né? Eu costumo fazer a ficha de leitura e depois disso eu pego uma caneta de outra cor e marco as partes mais importantes e destaco muito bem as questões que eu não entendo. Se tem um parágrafo que eu não consigo decodificar, não sei que palavra é aquela, o autor está usando um termo que não me faz nenhum sentido, eu marco esse termo e elaboro uma pergunta, certo? O que significa tal palavra? O que significa, vocês vão ler nos textos do Saussure, heteróclito. Essa palavra vai aparecer. O que significa isso? Então, essa é uma das questões que a gente tem que colocar no fórum de discussão. Fazer uma ficha de leitura não significa entender todo o texto, significa trabalhar em cima dele. Quando essas questões surgem, elas devem ser anotadas e compartilhadas. Portanto, então, no modelo de ficha de leitura de vocês, vocês têm lá um quadrado final, que é o espaço para dúvidas e reflexões. Não deixem em branco esse espaço. Anotem sim as reflexões e dúvidas que forem surgindo. Fazer uma ficha de leitura é uma das habilidades para se tornar um investigador. Bom trabalho!